Direto da redação. Você já viu quanto está o preço do ovo, a cartela de ovo? Tem locais em que aquela cartela com 30 ovos, está a R$40. E você sabe o que está impactando no preço do ovo? O dólar, o clima e, sobretudo, a crise aviária nos Estados Unidos e em países da Ásia. A gripe aviária. Você vai entender como isso está impactando aqui. As exportações de ovos aumentaram e produziu-se uma escassez de ovos no mercado interno. Você vai entender agora na reportagem de Eduardo Osório, mas você também presta atenção em outra coisa, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele ontem foi entrevistado pela Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, e ele anuncia que vai adotar algumas medidas para tentar reduzir o preço do ovo. A reportagem, então, do Eduardo Osório, você confere agora. O José costuma comprar ovos uma vez por mês, mas já notou a diferença de preços. Pelo que eu vejo, eu comprei a semana passada, no mercado é um valor. Pelo que eu vejo aqui onde estou hoje, dobrou o valor. Se esse aumento pesa no bolso dos consumidores, imagina para quem precisa comer muitos ovos diariamente. Minha filha, meu genro consome muito. Eles fazem academia, né? Então, lá é 4 bandejinhas, não é dúzia, é bandeja que eles compram, né? E eu também uso bastante. O aumento de preço que esses consumidores constataram nas prateleiras é consequência de diferentes fatores, incluindo as questões do clima. Tivemos então as altas temperaturas no estado do Rio Grande do Sul, né? Municípios aí que registraram 40 graus. E isso afeta no desempenho das aves, tanto no frango de corte, que diminui consumo de ração e diminui o peso das aves, quanto nas poedeiras, que elas também diminuem a alimentação, afeta a produção de ovos, diminui a produção, né? E houve algumas mortalidades também devido ao excesso de calor. No começo de fevereiro, os ovos tiveram reajustes que chegaram a 40%. Além das mudanças climáticas, fatores externos também impactam o preço do alimento, como é o caso da crise aviária nos Estados Unidos. Com uma outra enfermidade que preocupa o setor, que é a influenza aviária, dizimando milhões de ilhas nos Estados Unidos, automaticamente afetando aquele mercado, que é um potencial produtor, um potencial consumidor e um potencial exportador. Aí entra outro fator, né? Os países que os Estados Unidos abastecem começam a se voltar para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, que é um potencial exportador, e começa então toda essa oscilação de mercado. E esses efeitos aí acabam contaminando o mercado todo, seja no Rio Grande do Sul, seja no restante do Brasil e em outros países. O abastecimento de ovos no estado está garantido, mas a oscilação no preço deve continuar. Tá aí então. O Lula ele foi entrevistado ontem Ele deu uma entrevista ontem na Rádio Tupi, em que ele comentou isso, em que ele falou sobre essa oscilação, que ele vai conversar com exportadores, com produtores de ovos, para tentar entender isso e encontrar uma solução. E o governo estuda medidas, essas medidas você vai entender agora quais são elas. O ministro deu uma entrevista ontem, você vai conferir agora no áudio aqui, o ministro ele deu uma entrevista ontem, ministro do governo Lula, e ele fala que o governo vai adotar medidas para reduzir não apenas o preço dos ovos, mas o preço dos alimentos. Há uma carestia em termos de alimentos agora. Não é só ovo que aumentou de preço, não. Você tem outros produtos também que estão com carestia. E recentemente imagens mostram que existem produtores rurais que estão jogando para promover uma equalização de preço, para evitar a queda de preço de mercadoria, eles estão jogando mercadoria fora, a produção de mercadoria aí no Ceasa, jogando mercadoria fora para tentar aumentar o preço da mercadoria no mercado. Vamos aqui à entrevista do ministro, por favor. Alta nos preços da carne, ovos, açúcar, café, laranja e derivados de soja está no radar do governo. Em 2024, alguns desses alimentos tiveram um aumento que chegou a 40% no caso do café e de 25% da carne bovina. Nesta quinta-feira,
Em participação no programa Bom Dia Ministro da EBC, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que o governo estuda medidas para baixar o preço desses alimentos. O que está muito fora de propósito hoje é o ovo. E nós estamos agora fazendo um estudo desses alimentos que estão fora da curva. As carnes e o ovo, o açúcar ainda está fora da curva, o café ainda está fora da curva e a laranja. Então nós estamos fazendo para ver as medidas. O ministro Paulo Teixeira explicou que por conta da baixa do dólar, houve diminuição nos preços de alguns alimentos como a carne. Mas, segundo ele, ainda é preciso fazer mais. Nós temos que tomar todas as medidas para baixar o preço dos produtos e o governo tomou todas as medidas e o dólar baixou, mas também nós estamos aqui com uma outra medida, aumentar a produção agrícola. Por isso nós estamos oferecendo financiamento barato e estamos oferecendo desenrola para aqueles agricultores que tenham pendência. Em janeiro, o custo da cesta básica aumentou em 13 das 17 capitais do país pesquisadas pelo DIEESE. Salvador, Belém e Fortaleza tiveram as maiores elevações. As cestas mais caras do país estão em São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O preço do ovo também aumentou muito nos Estados Unidos. A doutora Carolina do Drone está nos Estados Unidos. Ela conversando comigo ontem falou que o pai tá caríssimo aqui o ovo. O pessoal acha que o ovo tá caro no Brasil e aqui o ovo é em dólar. E tem ovo do Brasil aqui, está chegando, está importando ovo do Brasil e dos Estados Unidos. Houve uma crise aviária nos Estados Unidos que afetou a produção de ovos. Aqui no Brasil, o tempo, a temperatura também, essa elevação do clima afeta a produção aviária. E com isso, o que tem de ovo que deveria ser destinado ao mercado interno baratear, não está sendo destinado ao mercado interno. O produtor de ovo, nesse momento, está tendo um lucro muito grande ao vender para o exterior, porque ele recebe em dólar. O dólar, a cotação está em R$ 5,78, 72 centavos. Então o lucro assim, é exacerbado com a exportação. Então a opção preferencial nesse momento, internamente no Brasil, é pelo mercado externo, pela exportação. Então ele está vendendo ovo para o Vietnã, para alguns países da Ásia, vendendo ovo para os Estados Unidos. E ontem, na entrevista que deu à Rádio Tupi, o Lula ele também fala sobre isso. Vamos aqui colocar aqui o trecho da entrevista do Lula, por favor. Eu sei que o ovo está caro. Quando me disseram que o ovo estava R$40 a caixa com 30 ovos, é um absurdo. É um absurdo mesmo. E nós vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo. Porque o fato de você estar vendendo o produto em dólar que está alto, não significa que você tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que você exporta. Essa é uma discussão. Da mesma forma o óleo de soja, da mesma forma a carne. Agora a carne começou a cair. Vai cair, e pode ficar certo que vai cair, e o povo vai voltar a comer a sua picanhazinha, a sua costela, outro pedaço de carne que ele deseja, e nós queremos baixar todo o alimento, porque para nós, na reforma tributária, a cesta básica é totalmente isenta de qualquer imposto, inclusive a carne. E nós fizemos isso para baratear. Na reforma tributária, a carne ela entra na cesta básica, ela não é tributada. Então isso é para baratear o custo, o preço da carne para o consumidor. Você vai verificar que agora no supermercado as pessoas elas estão sentindo o preço da mercadoria, e essa questão da cesta básica, essa questão alimentar, ela vai ser um tema determinante para a eleição do Lula em 2026, a reeleição do Lula, a eleição do candidato do Lula, ninguém sabe quem é candidato, né? Mas o governo precisa baratear o custo dos alimentos, precisa fazer a comida chegar na mesa do brasileiro a um custo acessível, porque quando isso tem reflexo no bolso do eleitor, você tem resultado favorável na eleição. E o clima, o ambiente já é muito adverso, e não pode, no ambiente ideológico não pode ser adverso também no ambiente econômico, porque aí seria fatal. Se o ambiente econômico foi inóspito em 2026, isso pode ser fatal para o governo e para os candidatos do governo nos estados. Então o governo vai ter que melhorar muito esse ambiente econômico. O que o governo fez recentemente para baratear foi comprar alguns itens, por exemplo, arroz, grãos, feijão, estocar para colocar isso no mercado a um custo mais barato quando o fornecedor encarecesse o preço.
Mas não sei se deu tempo o governo fazer isso, por exemplo, com ovos. E ovos estragam, né? Tem que ser muito bem acondicionado. Com arroz você faz isso. Com feijão você faz isso. Com milho. Com café você consegue estocar. Agora, como que se estoca ovo sem um ambiente que mantenha o ovo protegido de degradação? Então, não sei se o governo tem, se a estrutura do governo comportaria isso, se deu tempo o governo se preparar para esse fenômeno. Agora, esse efeito climático aí, ele tem atingiu muita produção, por exemplo, de ovos no Rio Grande do Sul, no sul do país. E o governo, ele vai tentar baratear sobretudo a carne, que são os itens da mesa do brasileiro, faz parte do cardápio do brasileiro, e o ovo. E quem deve estar sentindo no bolso a compra de ovos, né, essa elevação, é a Graciane Barbosa, aquela fisiculturista, ex-esposa do cantor Belo, que está agora no Big Brother Brasil. E recentemente teve uma reportagem, eu acho que foi no Diário da Guanabara que eu li, dizendo a quantidade de ovos que a Graciane Barbosa ela consome para manter aquele corpo ali. Ela come muito ovo. Ela chega a comer uma dúzia de ovos. Ela é um despertador natural, né? Quem dorme ao lado dela, porque os gases, né? Os efeitos que saem ali, os gases, ela deve acordar todo mundo, porque quem come muito ovo dá nisso. E você confere aí como ela come ovo com esse preço. E quem faz academia, quem tenta manter o corpo. Tem gente que almoça só ovo, não come mais nada, só ovo, salada e ovo, salada e ovo. Isso todo dia para manter aquele corpo, manter o estômago todo traçado, né? Tudo isso custa muita restrição alimentar. E o ovo faz parte dessa dieta. Até então o ovo era baratinho, substituía a carne, né? Agora o ovo virou artigo de luxo com essa carestia, com esse aumento de preços. São as voltas que a economia dá. Se o mundo capota, a economia também gira, tá? O mundo capota e a economia gira.